Gente, eu vou deixar essa touca aqui na minha cabeça, porque meu cabelo tá muito alto. Tá ruim assim, mas se eu tirar, fica pior. Tá muito duro meu cabelo. Aí, tipo, a touca aperta, aí fica melhor do que tá sem a touca, entendeu? Um oi pra você que já esteve aqui no meu canal e um oi pra você também, que coloca de paraquedas e não sabe nem porquê. Eu sou a Nessa e esse daqui é o meu canal. Bom, gente, no vídeo de hoje, como vocês podem ver aí no título, hoje eu vou gravar a continuação da segunda. Gente, como vocês podem ver aí no título, hoje eu vou gravar a segunda parte do dia que eu namorei com gêmeos. Bom, gente, antes de começar com o vídeo, né, eu quero dizer que eu não tava mais gravando porque eu quase perdi o canal, não tava tendo mais acesso a ele, mas graças a Deus eu consegui recuperar, né, e tô aqui de novo. O importante é isso. Vamos lá pro vídeo. Bom, gente, antes de gravar esse vídeo, eu assisti o vídeo, né? Aqui é a primeira parte pra me entender onde que eu tinha parado. E eu parei naquela parte. Sim, eu também tô com outra pessoa, com seu irmão. Bom, gente, eu acho que tá meio torto o vídeo, mas vai ter que ficar assim mesmo, porque eu já tô mais de 10 minutos tentando arrumar esse celular, mas não quer ficar. Aí tá, gente, ele ficou todo se tremendo lá, sem acreditar. Ele falou, fulano, meu irmão. Eu falei, seu irmão. Aí tá, eu tentei dar um chute no saco dele, porque eu fiquei com muita raiva, gente, muita raiva mesmo, porque o cara, antes de ir embora, conversou comigo, falou que ia continuar nossa relação, que me amava, blá blá blá, me iludiu toda, como eu falei no outro vídeo, voltou, e ele não tava sabendo que eu tava sabendo da traição, voltou, não me procurou, e ainda ficou na porta, quase perto de casa, e não ia me procurar. Vocês estão entendendo a raiva que eu fiquei naquele tempo? E eu ainda falei assim, Júnior, vai lá chamar ele que eu quero falar com ele. E ele ainda falou pra Júnior que não ia vir, entendeu? Olha aí, como é que... Imagina se eu não tivesse ficado sabendo pelo irmão dele que ele tinha me traído. Como é que eu ia ficar? Como é que a minha cabeça ia ficar? Aí eu falei bem assim, fui no portão e falei, vem logo, eu tô te chamando. E ele veio. Aí eu peguei e falei, quando ele chegou no portão, eu devia ter me feito de sonsa, né? Falando, por que você não veio, blá blá blá, pra ver o que ele ia falar. Mas eu cheguei e falei que eu tava com muita raiva já. Peguei e falei bem assim, fala logo a verdade. Você acha que eu não sei? Ele falou assim, que foi, que eu tô com outra? Menina, esse me deu vontade de partir pra cima dele nessa hora. Aí tá, eu falei assim, eu também tô com outra. Eu também, quero dizer, eu também tô com outro. Aí eu falei assim, que vocês sejam muito felizes. Aí eu não vou falar o nome da menina não, que ele até falou o nome da menina, teve a audácia de falar o nome da menina. Eu vou casar com ela, eu vou fazer isso, aquilo. Eu falei, que bom, eu também vou ser muito feliz. Eu falei o nome do irmão dele, vou casar com ele. Falei tudo que ele falou, né? Ele falou assim, fulano, meu irmão. Eu falei, seu irmão. Aí tá. Aí eu tentei dar um chute no saco dele, porque ele me fez muita raiva, me deu muita raiva disso, porque eu te falei, né, a cara de pau do cara fazer isso, né. Aí tá, eu entrei pra dentro de casa, tá, gente, eu entrei pra dentro, falei pro irmão dele, vamos lá na frente. Eu acho que eu já falei a história, né, que minha mãe não gostava. Gente, acabou que eu nem contei a história. Minha mãe não gostava que levasse gente lá enquanto ela não estivesse em casa. Por isso que ele pulou o muro, pra ninguém ver que ele saiu de casa. Esperta eu, né? Tá, ele pulou o muro de casa, deu a volta, eu fui encontrar ele desci, e ele vendo tudo, o irmão gêmeo, que me traiu. Vendo tudo, eu descendo e encontrar com o irmão dele. A gente se encontrou, peguei na mão do irmão dele e levei ele pra porta pra calçada de casa. E fiquei abraçada lá com ele. E ele chamando, fulano, vem aqui, fulano, vem aqui. Quando ele fica nervoso, ele chega e ficava gaguejando e chamando o irmão dele. E aí eu falando, não vai, não vai. Porque eu tinha certeza que ele ia brigar, né? Aí eu falei, não vai. E fiquei na porta de casa, beijando ele, o irmão gêmeo, entendeu? E ele vendo tudo. E eu, menina, eu me senti, eu fiquei triste, né? Eu tava triste por dentro, porque esse gêmeo que me traiu foi o primeiro menino, assim, que eu gostei de verdade. Eu nunca tinha gostado de ninguém, nunca tinha me apaixonado. Antes eu ficava com os meninos, mas era só ficando mesmo. Nunca tinha gostado, entendeu? E tá, gente, por mais que tenha sido poucos meses que eu fiquei com ele, isso me fez sofrer muito, porque foi meu primeiro amor. Eu era muito nova, nunca tinha me relacionado, né? Nunca tinha namorado sério com ninguém. Ele foi o primeiro. Antes eu ficava com os meninos, blá blá blá. Mas nunca tinha ficado sério, entendeu? E ele foi a primeira pessoa que eu fiquei sério, namorei. Eu acho que foi por isso que me mexeu muito comigo, entendeu? E eu fiquei sofrendo uns 5 meses por causa dele. E mesmo assim eu continuei namorando com o gêmeo, com outro gêmeo. Mas eu tava fazendo isso, gente, não era porque eu gostava do segundo. E também não era porque era gêmeos, eram iguais. Por isso que eu fiquei com ele. Não, foi pra me vingar mesmo. E eu acho que eu falava isso pro segundo gêmeo, é porque eu não lembro.
mas eu acho que eu falava. Aí tá, no começo foi muito complicada, porque a minha história com o segundo gêmeo, porque eles brigavam muito. O segundo gêmeo que me traiu ficava me chamando de vadia, me chamava de tudo quanto é nome, gente. Ele não era. Aí tá, gente, só pra resumir a primeira parte, o que ele fez comigo não foi nada, mas o que eu fiz com ele, pra ele, foi coisa de vadia. Eu era vagabunda, eu era demônio, que ele só sabia me xingar. Ele não sabia me xingar na minha cara, só jogava piadinha. Não sei, parece que ele tinha medo de mim. Aí tá, né, gente? Eu fiquei. Aí aconteceu essa confusão, né? Que eu contei pra ele que tava com o irmão dele. Passou um mês, eu ainda tava com o irmão dele. Aí eu ficava na casa da mãe dele, ia pra lá, às vezes dormia lá, tal, porque a mãe dele gostava de mim. E mesmo ela defendendo o filho dela que me traiu, ela achava graça. Eu não sei por que não, ela só ficava rindo. Tá, mas ela gostava de mim nesse tempo. Eu dormia na casa dele, blá blá blá. Aí num domingo, a gente não se viu o dia todo. Aí ele tava lá, os dois gêmeos estavam juntos, bebendo. Aí tá, eu fui lá no domingo de noite, pra gente ir pra igreja, né? Que nesse tempo eu tava querendo ir pra igreja, querendo uma vida nova. Aí tá, gente, só pra resumir aqui logo, eu bati no portão, que eu falei que ia pra igreja, né? Quem me atendeu foi o gêmeo que me traiu. Aí ele falou assim, eu não falei nada, ele só foi rápido. Ele abriu, ele me viu e falou, eu vou chamar. Aí chamou o outro gêmeo pra mim. Aí eu falei, aí ele tava morto de bêbado, os dois. Eu falei, nossa, a gente não ia pra igreja, blá blá blá. Ele tava morto, não tinha como ir. A gente ficou conversando na porta lá. Eu só sei que o gêmeo entrou e o outro que me traiu veio falar comigo. Aí nesse dia ele se declarou pra mim, falou um monte de coisa, falou que não tava conseguindo me esquecer, falou que toda vez que queria falar o nome da namorada, falava o meu, não sei se tava tentando me iludir, se tava falando a verdade, não sei, só sei que ele falou essas coisas comigo. E ele falando comigo, e eu passando pra trás, e ele vindo, pegando no meu rosto e tudo. O gêmeo que tava comigo, que era meu atual, viu a cena e entrou pra dentro, porque ele achou que a gente ia voltar, entendeu? Não falou nada. Aí, menina, eu só fiquei falando pra ele assim, aí tá, gente, ele começou a se declarar, blá, 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 e se eu quisesse, quer dizer, se eu quisesse não, eu poderia muito bem ter acabado com aquela história ali, minha história com o segundo gêmeos, porque era aquilo que eu queria, eu já tinha me sentido vingado nesse dia, entendeu? E, não, eu não acabei porque tipo assim, eu não queria ficar só. Se eu acabasse com o segundo gêmeos, eu ficaria só. Aí, resumindo a história, nesse dia eu acho que eles brigaram, não me lembro muito bem, mas eu só sei que eles brigaram 2 vezes por causa desse assunto. O gêmeo que me traiu brigou com o irmão dele, ele que foi pra cima, entendeu? Mas mesmo assim a gente não terminou. Aí, no começo da minha história com o segundo gêmeos, foi um pouquinho complicado, porque ele tava mexendo com droga, depois ele largou. E depois que ele largou as drogas, foi muito bom nossa história. Eu me sentia feliz com ele, entendeu? Depois, de novo... Aí tá, gente, como eu tava falando, no começo, né? Ele tava mexendo muito com droga. Aí, passou 2 meses, que eu fiquei ainda, né? Porque eu não queria ficar sozinha. Continuei, fiquei aguentando essas coisas. Aí ele acabou que falou que ia largar por mim, largou mesmo, e a gente começou a ser feliz. Começamos a ir pra igreja, tal. Eu tava sendo feliz, tava sendo agradável, tal. Depois ele voltou pra droga de novo. Aí começou o inferno, eu correndo atrás dele. Tudo se eu quisesse ficar com ele, porque eu já tava apaixonada, sabe? Eu já tava gostando dele. Então por isso que eu corri atrás dele. E eu acho que também pelo motivo de eu não querer ficar só, entendeu? Aí foi isso, nossa história foi isso. Ele começava na droga, parava, a gente ficava bem, depois voltava de novo. Aí tá, gente, só pra resumir mais um pouquinho a história. A gente ficou, acho que quase 2 anos, ou 1 ano e pouquinho, porque eu comecei a namorar com o primeiro gêmeos, eu tinha 14. Quando eu tinha 15, eu já tava com o segundo gêmeo. Aí tá, quando eu tinha 16 anos, eu inventei de morar com ele. Porque ele tinha arrumado uma casa que era só pra pagar luz, aí eu achei que daria certo. Aí tá, gente. Mas eu já conhecia ele, porque foi quase 2 anos que eu namorei com ele antes de inventar essa história de morar junto. E eu já tinha passado algumas coisas desagradáveis, mas eu pensei o quê? Botei na minha cabeça o quê? Ele vai mudar. E isso foi a pior coisa que eu coloquei na minha cabeça, porque eu devia ter continuado do jeito que eu tava. E morando junto com ele, no começo, na primeira semana, gente, não foi nem num mês, não foi nem 2 meses, não, foi na primeira semana que foi tudo perfeito. Depois disso, eu comecei a viver um inferno, gente, de verdade mesmo. Aí tá, gente, foi um inferno, não quero entrar muito em detalhe, porque
Essa história até hoje me machuca porque nesse tempo foi uma burrice tão grande que eu não sei de onde que eu tirei essa burrice pra ficar aguentando esse tipo de coisa. Aí tá. Ele não queria saber mais de ficar em casa, eu ficava praticamente sozinha o dia todo, chegava em casa quase meia-noite, só queria saber de droga, de ficar fumando maconha, de ficar se drogando, jogando bola, não queria saber mais de trabalhar. Aí eu vivia naquela situação, minha mãe tinha perguntado, toda vez que ela ia lá, acho que ela via, né? O jeito que eu tava, a situação que eu tava vivendo, ela perguntava, Vanessa, você quer voltar pra casa? E como eu não queria dar o braço a torcer, eu fingia que tava tudo bem, que não, toda vez, por mais que eu morresse de vontade de dizer, não, mãe, eu quero sim voltar pra casa, mas eu não falava, eu falava que não, pra não dar o braço a torcer, como eu já falei. Aí foi um inferno. Aí eu procurava emprego, não achava. Mas se eu tivesse achado... Gente, só pra resumir a história aqui um pouco, porque essa história é muito longa. Aí tá, deu 3 meses morando com ele, foi um inferno, não queria dar o braço a torcer, porque eu não queria que as pessoas tivessem certo, visse que tava certo, mas que eu já sabia que tava certo, só que eu não queria aceitar que as pessoas estavam certas. Eu também não queria que o irmão dele visse que a gente tinha terminado, porque isso era o que ele mais queria, entendeu? Passou 3 meses, eu tava grávida, só que eu descobri que quando eu tava grávida, com 5 meses já. Não, acho que foi com 3 meses que foi, minha mãe me levou pra fazer o teste, né, porque minha barriga tava muito grande, tava grávida. Só que eu achei que tava nos primeiros meses, só que não tava. Quando eu fui fazer ultrassom, eu descobri que já tava com 6 meses, eu acho. Não, acho que 5. Antes disso, de eu fazer o ultrassom, ele desapareceu do mapa. Disse que foi comprar refrigerante e sumiu. Aí tá, né, gente? Foi 3 meses procurando ele, não achamos. Depois, não, 3 meses não. Ficou 1 mês procurando ele, não. Tá, gente, ele ficou sumido, né? Sumiu numa noite de... Eu não lembro, acho que foi segunda-feira. Ou terça. Sumiu terça-feira. Não, foi segunda-feira de noite. Ele sumiu. Minha mãe, nas primeiras semanas, minha mãe procurou ele, né? Nós procuramos ele na delegacia, no hospital. Pra ver, pai que tinha bebido, né? Brigado na rua, nós procuramos esse lugar. Minha mãe entrou até no mato pra ver se ele tava lá morto, entendeu? Tá, gente, passou 3 meses, não achei. Ganhei meu filho, né? E eu fiquei 1 semana no hospital, depois de 2 dias em casa, nós descobrimos que ele estava preso em Brasília, pra lá, bem longe de onde que nós mora. Aí eu fiquei toda feliz porque ele tava vivo, né? Esqueci todo o mal que ele me fez e queria continuar com ele, porque eu tinha um filho com ele e queria tentar ter uma família com ele. Gente, independente de tudo, de todo o mal que ele fez comigo, eu queria tentar ter uma família com ele, tentar, porque eu tinha acabado de ter um filho com ele, queria tentar, coisar a nossa família, pra gente ser feliz, viver nossa vida, blá blá blá, com ele, porque nesse tempo eu já não queria mais ficar com ele só por causa de vingança, só pra não deixar as pessoas ver que a gente não tinha... Vocês estão entendendo? Não, nesse tempo eu queria continuar com ele porque eu amava, não por causa daquele tempo que eu ficava com ele só pra não dar o braço desse pra pessoa, não, porque eu amava ele. E foi tão ruim o sentimento de ter, sabe, passado por esse sentimento de como se eu tivesse perdido ele, como se ele tivesse morrido. E eu esqueci de todo o mal que ele me fez, entendeu? Por isso que eu acho que eu fiquei com esse sentimento maior. Visitei ele na cadeia, passei por humilhação na cadeia, um monte de coisa. Aí tá, gente, visitei na cadeia, sentava no colchão duro lá com ele, sentia cheiro de droga, aquela cadeia era um nojo, um nojo, não sei. Tá, gente, passei por muita humilhação dentro da cadeia, passei por algumas coisas que depois eu conto se vocês quiserem, como é que foi minha visita na cadeia. Aí tá, passei por muita coisa ruim. Pensando no quê? Por que eu passei isso? Porque eu amava ele e era tão bom ter esse sentimento de ter uma pessoa que morreu e ver de novo, entendeu? Aí tá. E eu pensava o quê? Vou visitar ele, vou fazer isso sim. Pra quando ele sair, ele ver quem foi a pessoa que tava se importando com ele. Porque nenhum dos familiares se importou com ele. Nem os amigos que falavam que era amigo, não foi. A única pessoa que foi visitar foi ele. E a primeira oportunidade, quando ele saiu da cadeia, quem foi que ele deixou só? Eu. E ele saiu dessa cadeia por causa de mim, porque eu que procurei advogado público, eu que fiz a correria toda pra ele sair e ele não deu o valor. Essa foi a história. Aí tá, gente, eu aguentei isso quase 1 ano também, depois que ele saiu da cadeia. Ou foi 1 ano, ou foi 1 ano e pouquinho, ou foi menos que 1 ano, não lembro muito bem, graças a Deus. Aí tá, teve um episódio no Natal que ele era uma pessoa assim, só beber ficava doido, enlouquecia, virava um demônio. Parecia que tinha aquela coisa do Zé Pilinga, não sei como é que chama não. Aí tá.
Aí meu irmão veio pra passar no novo com a gente. Fazia uns 10 anos que eu não via meu irmão, se eu não me engano. Eu acho que era muito tempo que eu não via meu irmão. Aí tá, ele fez esse episódio, né? Fez eu passar uma vergonha. Ficou quebrando um pau, sabe? Brigando na rua. Tinha uma cerca de pau, arrancou tudo. Ai, que vergonha. Aí tá, eu não gostei, porque meu irmão tava aqui, viu essa cena toda, tá? Sabe? Eu não gostei. Falei, vou dar um ponto final, não quis mais ficar com ele. Só que eu acho que eu não fiquei com ele uma semana. Em janeiro eu não aguentei, né? Porque eu gostava dele. Aí tá, gente, em janeiro eu voltei a ficar com ele, porque eu gostava muito dele, e não é de uma hora pra outra que vai esquecer a pessoa que você gosta. Por mais que ele seja um otário e só te faz sofrer. Pelo menos foi assim comigo. Tá, eu fiquei fevereiro, março, ficando com ele. Não, fevereiro. Quando foi março, eu tentei ficar com outra pessoa. E a pessoa era legal, sabe? Eu que fui otário com essa pessoa. Mas eu já tinha terminado com ele. Não, a gente brigamos feio. E ele ficava duvidando de mim. Eu falei, você só vai me dar valor o dia que eu ficar com outra pessoa e não correr mais atrás de você. Aí tá, gente. Em março eu tentei ficar com outra pessoa, só que desse Natal a gente não tava bem. Eu e esse gêmeo, a gente não tava bem. E a gente nunca tinha, a gente só se encontrava, ficava, blá blá blá. A gente nunca tinha botado um ponto, voltamos, vamos tentar de novo, vou fazer isso, vou fazer aquilo, não. Só ficavam, porque eu ficava com saudade, blá blá blá. Em março eu tentei ficar com outra pessoa, mas foi uma tentativa assim muito, como é que é? Frustrante, não sei como é que é essa palavra. E eu acabei me arrependendo de ter ficado com essa outra pessoa e acabei contando pra ele que tinha ficado com outra pessoa, de tão burra que eu era. Aí ele falava, não, eu te perdoo, blá blá blá. Aí eu falei, não, eu não tô te pedindo pra você me perdoar, eu tô querendo que você fique sabendo do que eu tô fazendo. Eu não sei por que ele ficou, que eu falei, que eu não sei por que eu queria que ele ficasse sabendo, mas eu acabei contando porque eu me senti mal. Não sei por que eu me senti mal, porque o cara só me humilhava, me maltratava e me trocava pelos amigos. Aí tá, gente, eu conversei sério com ele nesse dia que eu falei que eu tinha ficado com outro menino, porque eu acho que eu queria abrir o olho dele, entendeu? Porque se eu quisesse, eu queria dizer assim, se eu quisesse ficar com outra pessoa, eu ficava, eu jogava tudo no ventilador, toda essa história toda, e ficava com outra pessoa, esquecia ele, eu queria abrir o olho dele, mas mesmo assim não abriu. Passou fevereiro, março, abril, dia 24 de abril, fez um mês que a gente não tava ficando mais, que eu não corri mais atrás dele, por causa das atitudes dele, e eu botei um ponto final. Não queria mais ficar com ele. Até que eu sofri muito nesse segundo relacionamento, comi o pão, o diabo amassou. É porque eu não contei todos os detalhes aqui. Eu também não quero contar, porque isso me faz muito mal. Eu também não quero que as pessoas fiquem sabendo que eu sofri com ele. Mas foi um pão que o diabo amassou. Sofri muito. O que eu ia falar mais? Aí tá, gente. Resumindo a história. Era um relacionamento abusivo. Eu sofri muito. E eu não quero contar mais detalhes aqui, porque já passou. E eu também não quero que alguns familiares fiquem sabendo, né? Porque vai que, sei lá, né? Fica com raiva dele, quer arrumar confusão, blá, blá, blá. Por isso que eu não quero contar. Aí tá, gente. Eu me arrependo e também não me arrependo. Porque se eu não tivesse passado por isso hoje, eu não tinha conhecido a pessoa que eu tô hoje. E essa pessoa fez um bem muito grande na minha vida. E, tipo assim, quando eu conheci essa pessoa, que é meu marido hoje, eu voltei a viver de novo. Eu vi o sentido da vida, sabe? Coloriu meu mundo de novo, entendeu? E se eu não tivesse conhecido ele, talvez eu não estaria feliz como eu tô hoje, entendeu? Gente, eu vou deixar pra vocês tipo um alerta. Porque às vezes a gente é novo, não entende, porque eu era muito novo naquele tempo e isso tudo poderia ser tipo, como é que é? Isso tudo poderia ter sido evitado se eu tivesse escutado os meus pais e alguns familiares meus que tentou me avisar. Às vezes a gente pensa, é porque eles não querem ver a gente feliz, é por causa disso, por causa daquilo. A gente inventa desculpa pra não deixar a pessoa que a gente tá, mas não é isso, gente. Isso tudo poderia ter sido evitado se eu tivesse escutado meus pais, como eu falei. Mas como eu era muito nova, imatura, não entendia muito bem as coisas, não queria entender, isso acabou acontecendo. Eu comi o pão que o diabo amassou, fui abandonada grávida, passei por muitas lutas, assim, como eu posso dizer. Mas graças a Deus eu fui forte, porque tem muitos casos, muitas pessoas que a gente pode ver no jornal, onde for, na sua cidade, que acaba se matando. E eu poderia muito bem ter feito isso, porque foi muita coisa que eu passei. E graças a Deus não aconteceu, tô me sentindo viva de novo. E
isso foi uma sorte. Resumindo a história, eu me considero uma pessoa de muita sorte por não ter tirado minha vida naquele tempo, porque era muito sofrimento e passava várias vezes pela minha cabeça, não vou mentir. E eu também me considero uma pessoa de muita sorte também por Deus ter colocado o meu marido na minha vida, né? Que hoje eu sou feliz de novo, que é um ótimo pai pro meu filho, tal. E se Deus não tivesse colocado ele na minha vida, eu não teria, tipo, superado, eu não teria esquecido, porque a solidão que me fazia correr atrás. Acho que deu pra entender a história, né? O vídeo foi esse. Muito obrigada por você que assistiu até aqui. Não esqueça de curtir e comentar também pra ajudar no engajamento do canal. E é isso daí. E também comenta, gente, vários vídeos, ideia de vídeo pra mim tá gravando pra vocês. E se vocês quiserem também, eu posso trazer meu marido aqui pra contar pra vocês como a gente se conheceu, né? E é isso daí. Muito obrigada por que assistiu até aqui e até o próximo vídeo.